Bom, continuando então, agora eu vou deixar com vocês um fluxograma que é para tomada de decisão que a gente tem que fazer quando for tratar desse tipo, quando for precisar construir um intervalo de confiança. Tá? O primeiro intervalo de confiança que a gente vai fazer é para a média. Tá? Então, o nosso parâmetro a ser estimado pelo intervalo de confiança vai ser a média populacional, tá? O MID-X. Bom, então esse fluxograma vai me dar o que fazer aí. Bom, o primeiro ponto de decisão dele é esse aqui, né? Ou seja, a gente quer saber se a gente está trabalhando com uma grande amostra ou não. Ou seja, o tamanho da amostra é maior ou igual a 30, tá bom? Se for, a gente cai do lado de cá, né? Sim ou não. No lado do sim, ou seja, se eu tenho uma grande amostra, então a questão que eu tenho que levantar em seguida é se a população é aproximadamente, se eu conheço, desculpa aqui, se eu conheço o desvio padrão da variável, né, na população, ok? Se eu conhecer o desvio padrão da variável na população, a coisa está resolvida. Aí sim, então construa um intervalo de confiança dessa forma aqui. Então use o que? O x barra, está aqui escrito x barra, mais ou menos z alfa sobre 2, né, vezes o erro padrão do estimador, o erro padrão da média. Aqui a gente já sabe que tem uma relação com o desvio padrão da variável na população através desse desvio padrão de x dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Tá? Então, com isso, agora depois é só encontrar os valores do z, né? Se você quer 95%, faz o z igual a 1,96, né? Se você quer 99%, você faz o z 2,576, né? Erros padrões da média, né? Ou seja, o desvio padrão da variável dividido pela raiz de n, e assim você só fazer as contas, constrói lá o intervalo de confiança, 95% ou 99%, tá bom? Agora, se por acaso você não conhece, né, ou seja, se você não sabe qual é o valor do desvio padrão da variável na população, você não tem essa informação, então você precisa considerar outra coisa. Então você vai usar uma outra coisa. Nessa outra coisa é o seguinte, você vai ter que estimar esse desvio padrão da variável na população, né, através da amostra, ok? Então você vai usar o desvio padrão da amostra, aquele S da amostra, ok? E agora, com aquela ideia do S encontrado dividindo por n menos 1, não é isso? Que a gente já viu lá atrás, né? E então, se o valor, e aí você usa o que? Aí cai para cá, você vai usar o que? Usa a própria média da amostra, mais ou menos o z, a mesma coisa que era o outro lá, né? O z alfa sobre 2 vezes o erro padrão da média, que é o desvio padrão da variável, dividido pela raiz do tamanho da amostra, a raiz quadrada da amostra. Tá? Por que eu uso z aqui? Né? Eu usei S ali, né? Que é a estatística correspondente ao desvio padrão da amostra. Tá? Eu deveria usar a estatística T, mas como a amostra é grande, aquela teoria dos grandes números que a gente viu anteriormente aí, ela nos diz o seguinte: você pode usar a distribuição normal, que você vai ter uma boa aproximação, porque o tamanho da amostra é grande, ou seja, é maior do que 30. E aí você tem uma aproximação boa, você não precisa se preocupar com isso, ok? E mais ainda, se a variável não for normal na população, ela pode ter que distribuição tenha. Se a amostra é grande, você pode usar isso daqui. A lei dos grandes números nos diz que podemos usar
a distribuição normal aqui, o Z aqui no caso. Não precisa preocupar com outra coisa. Tá? Ok? Bom, então esse é o caso da amostra grande. Né? Se for o caso de amostra pequena, aí é mais ou menos a mesma coisa, mas tem uns complicadorzinhos aí. Então, se a amostra for pequena, ou seja, for menor do que 30 no tamanho da amostra, você tem que... A pergunta que vem em seguida é o seguinte: você conhece o desvio padrão populacional? Se você conhece, então você vai perguntar agora se você conhece a variabilidade. Perdão. Ou seja, se a população... Onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver. Bom, pergunta é o seguinte: se a população não é normal, lá se a população fosse normal, né? Aqui e por lá de lá assim. Agora aqui, se a população não for normal, tá? Você então tem a alternativa de que aumentar o tamanho da amostra para 30 ou mais. Tá? Essa é uma solução para esse tipo de problema. Agora, se essa população, né, ela for normal, se não for essa situação aqui, você então vai perguntar se conhece o desvio padrão da variável na população. Tá? Se você conhece, tá, então não tem problema, você vai novamente usar a média da amostra, né, mais ou menos o Z, e agora o sigma, que você conhece, dividido por raiz de n. É a mesma coisa que a gente tinha visto anteriormente. Agora, mas se você não conhece, aí você vai ter que estimar, né, o desvio padrão pelo desvio da população, né, da variável na população. Você vai ter que estimar pelo valor do desvio padrão da amostra, né, com aquela ideia do n-1 também. Tá? Então, mas como essa amostra é pequena, ela é menor do que 30, agora sim você tem que usar o Z com o respectivo T, né? Aqui é a estatística T. Aqui você tem que usar mesmo a estatística T, tá? E vezes o erro padrão. Aí que no erro padrão você vai usar o S, né? Está aqui o S, que é o desvio padrão da amostra, dividido pela raiz de n. Agora, raiz de n mesmo, né? Não é n-1 aqui. O n-1 é para calcular o S aqui em cima. Agora, n-1 é a distribuição T, né? Quantos erros padrões eu tenho à direita e à esquerda, só que ao invés de sigma x, você vai usar o S da amostra, dividido pela raiz de n. Ok? Então, seguindo esse fluxo, você consegue resolver as situações todas. O único problema, né? O único problema vai ser essa saída aqui, que não tem outra, né? Você está com uma pequena amostra e você tem uma coisa que não é a distribuição normal, né? Então aí você em princípio precisaria trabalhar com a distribuição da variável mesmo, e é um negócio mais complicado. Então por isso, para usar a lei dos grandes números, a saída a gente faz o seguinte: ó, aumenta o tamanho da amostra, ok? Para 30 ou mais, e aí você pode usar aproximadamente a estatística normal, né? Tem uma outra possibilidade que a gente vai falar um pouco mais à frente aí, tá? Mas essa seria mais simples, tá? Ok? Então, com esse fluxo você toma todas as decisões e consegue, né, tem as instruções do que fazer nesses retângulos e depois construir os intervalos de confiança dessa forma aqui, tá bem? Se nessa saída aqui você tiver que aumentar o tamanho da amostra para cima de 30, aí você cai para o lado de lá, que tudo tem solução. Ok? Bom, então vamos ver aí para a média, né, populacional, um intervalo de confiança de 100
vezes 1 menos alfa por cento. Quer dizer, se 1 menos alfa for 0,95, 100 vezes 0,95 vai dar 95%, tá? É isso que quer dizer isso aí. Então, o intervalo de confiança a 100 vezes 1 menos alfa por cento para a média populacional, MID-X, quando a variável aleatória se distribui normalmente, tá, na população. E o sigma x, né, o desvio padrão da variável na população, a gente conhece. Tá? Evidentemente aqui está com distribuição normal, mas pode ser qualquer distribuição, desde que a amostra seja maior do que 30. Então, o intervalo de confiança vai ser sempre esse. É o média do estimador da amostra, né, que a gente já sabe que é a média da amostra, né, mais ou menos Z alfa sobre 2 e o erro padrão da estatística. Ok? Ou seja, aquele desvio padrão de todas as amostras, das médias de todas as amostras daquele mesmo tamanho da população. Tá bom? É essa a formulação geral para o intervalo de confiança da média. Tá bom? Essa parte que a gente soma e subtrai, a gente então chama de margem de erro, né? A margem de erro é o que a gente chama da precisão da estimativa, né? E essa precisão é o erro máximo que a gente está assumindo ocorrer, né? Assumindo correr, né? O erro máximo que a gente corre na estimativa, de não incluir, né, o tamanho, o parâmetro populacional. Tá? Então, essa parte, depois desse mais ou menos aqui, é o que a gente chama da margem de erro. Né? É essa quantidade de erros padrões que eu tenho que somar e subtrair ao valor da estimativa na amostra para então construir o intervalo de tantos por cento de confiança para que o parâmetro real, no caso a média real, esteja dentro desse intervalo. Ok? Então, a gente pode dizer o seguinte: para que a gente possa, então, abrir isso, né, para estimar o intervalo de confiança para a média populacional, MID-X, devemos utilizar, então, a média amostral. Isso a gente já viu até, né, para obter o seguinte intervalo. Então, a média da amostra menos a margem de erro, né, é alguma coisa que é menor do que a média real. Média real essa que é menor do que o limite superior do intervalo, que é a média mais a margem de erro. Ok? Essa é a formulação geral dela. É isso que significa o intervalo de confiança. Eu tenho que arranjar uma coisa em que a média real esteja aí dentro, que é esse MID-X aqui. Ok? Bom, então, se esse MID-X, se esse nível de confiança for 0,95, se a gente estiver raciocinando 95%, né, então o intervalo, né, aquele Z alfa vai corresponder a 1,96. Né? Aqui, então o que era Z alfa lá é 1,96. Para cima quanto para baixo. Né? E a margem de erro vai ser 1,96 erros padrões, né, do estimador para baixo ou para cima. Se eu estiver trabalhando com 90% no intervalo de confiança, esse valor, a quantidade de erros padrões vai ser 1,645. Tá? Então é a mesma coisa, só que com 1,645 erros padrões para a direita e para a esquerda. Tá? E, evidentemente, a 99% eu teria 2,576 erros padrões para a direita e para a esquerda. Então, a margem de erro seria 2,576 vezes erros padrões. Né? Okay? Evidentemente, esse intervalo aqui vai ser mais amplo do que o de 95 e o de 95 vai ser mais amplo do que o de 90. Tá? Bom, então, como exemplo, a gente tem aí uma média, uma amostra
de 36 pacientes com diagnóstico de rubéola e em estado febril, dos quais obteve-se a temperatura média corporal sublingual deles, né, dos 36, e a média deu 38,15 graus centígrados. Sabe-se que essa população apresenta um desvio padrão de 0,575 graus centígrados, né, na população. E que o seu comportamento é normal, né, para essa temperatura. Bem, então está pedindo para estimar o intervalo de confiança 95% de confiança para a média populacional. E perguntas qual a margem de erro dessa estimativa, qual é o erro padrão das amostras, né, de tamanho 36, e depois se pede para fazer isso com 99%. Então vamos ver o primeiro aqui, né? A amostra é grande, o N é igual a quanto? 36. Então a amostra é grande. Então eu vou cair para o lado de lá. O próximo passo é saber se se o valor do desvio padrão da temperatura é conhecido, né? E a gente viu lá que era dado, 0,575, né, graus centígrados. Então, se sim, aí você então desce e usa, né, o quê? Usa a média da amostra, que era 38,15, né, mais ou menos Z alfa sobre 2 vezes o sigma x, quer dizer, o desvio padrão da amostra, né, que a gente conhece, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é a raiz quadrada de 36 no caso, tá? Então, com isso, a gente vai ter o quê? Aí são os dados do problema, né? N igual a 36, tamanho da amostra. Você tem o desvio padrão da variável conhecido, que é esse 0,575, né, graus centígrados. Você tem a média da amostra, né? Você mediu todos os 36 e tirou a média, deu esse valor aí, 38,15. E o que a gente pede é o intervalo de confiança para a média populacional a 95% de confiança, tá? Bom, a formulação então vai ser essa daqui. Já que é 95% de confiança, eu vou usar o que? 1,96 erros padrões da média, né, das amostras de tamanho 36. Ok? A margem de erro vai ser 1,96, 1,96 de erros padrões da média das amostras de tamanho 36. Tá? Bom, para calcular isso daí, basta a gente sabe que essa relação existe entre todas as médias, né, todas as amostras de tamanho 36, tiradas dessa população, ela se relaciona com a população dessa forma. O desvio padrão das médias de todas as amostras de tamanho 36 é igual ao desvio padrão da variável na população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Tá? Então, substituindo esses valores aí, a gente vai ter o valor do erro padrão nas médias igual a 0,096 graus centígrados. Tá? Então, a estimativa pontual, ou seja, a média da amostra foi 38,15, tá? Ela está em cima. Tá? A margem de erro dessa estimativa vai ser 1,96 vezes esse erro padrão aqui, ou seja, 1,96 vezes esse 0,096 aqui. Tá? E isso vai dar 0,188 graus centígrados. Bom? Então agora a gente pode pensar no intervalo de confiança, né, para a média populacional, para aquela temperatura da população, como sendo que alguma coisa que varia de 38,15, né, menos a margem de erro, que é 0,188. Tá? E até o máximo de 38, aí está 37, não é? 38,15 mais 0,188. Tá? Então, você vai ter que fazer nossas contas. Acho que é 38 mesmo. Você então tem que o intervalo de confiança para a média 95%, você tem 37,96, né,
ou seja, a média populacional estará entre 37,96 e no máximo 38,34. Tá? O que significa isso? Significa que a probabilidade da sua média estar entre 37,96 graus centígrados e 38,34 graus centígrados, essa probabilidade é de 0,95, tela aqui, correspondente à ideia dos 95% de confiança que você tem que o intervalo inclua essa média. Tá? Então, com isso, você tem a estimativa por intervalo para essa média, dessa temperatura média corporal para as pessoas que estão com esse tipo de problema aí que o exercício colocou. Ok? Bom, a segunda pergunta era qual é a margem de erro, né, dessa estimativa. A margem de erro vai ser aquele 1,96 vezes o erro padrão da média, né, que era 0,096. Então, a margem de erro, né, vai ser 1,96 vezes 0,096, que vai dar o 0,188, né, que a gente já tinha visto lá do outro lado também. A pergunta seguinte era qual é o erro padrão das amostras de tamanho n igual a 36. Então, aquele erro padrão deu 0,096. Esse erro padrão das médias das amostras de tamanho 36 é se você conseguisse tomar todas as zilhões de amostras de tamanho 36 e calcular a média de temperatura de cada uma, né? E essas médias todas teriam uma variabilidade que seria exatamente essa daqui. Tá? Ok? Isso aqui é o erro padrão das amostras de tamanho 36. Tá bem? Aí em seguida a gente pede então para repetir isso para 99% de confiança. Tá? Então vai ser tudo basicamente a mesma coisa, né? O que vai mudar vai ser a quantidade de erros padrões das médias das amostras de tamanho 36 que eu tenho que julgar para a direita e para a esquerda, que é 2,575 erros padrões para a esquerda e erros padrões para a direita. Tá? Com isso, a estimativa pontual continua sendo a mesma, né? Ou seja, o erro padrão continua sendo o mesmo, né? A estimativa pontual é a mesma, porque a amostra é a mesma, né? A margem de erro que vai mudar. A margem de erro agora passa a ser 0,247, né? É um pouco maior do que aquela outra, já que agora a gente está a 99% de confiança. Tá bom? Então, o intervalo vai ser subtrair 0,247 da média da amostra e somar 0,247 à média da amostra para obter os limites do intervalo. Então, o intervalo de confiança agora 99% vai ser então algo que vai de 37,90 até 38,40. Tá bom? Significando que a probabilidade de que a média real esteja nesse intervalo é de 0,99. Tá bem? A margem de erro da estimativa é aquele 2,577, né, vezes o erro padrão. Tá? O erro padrão aí é o mesmo, né? O que vai mudar é o 2,576, que é para 99%. Né? Então isso me dá o 0,247. E qual o erro padrão de todas as amostras, do tamanho 96, continua sendo o mesmo, né? 0,96, porque isso independe do nível de confiança, isso depende mesmo dessa relação do erro padrão do estimador com o erro padrão, o desvio padrão da população. Tá? Vai ser dividido só pelo tamanho da raiz quadrada do tamanho da amostra. Como a amostra é a mesma, então esse raiz quadrada de 36 permanece o mesmo. Tá bom? Bem, agora nós vamos procurar fazer uma situação com uma amostra pequena, ok? Então eu vou dar um tempo aqui
e vou continuar depois no próximo segmento, ok? Até já então.